o inimigo que vive dentro de você. Eu diria que durante a vida nós vamos descobrir alguns inimigos que vivem dentro da gente. Esses inimigos geralmente são comportamentos. Comportamentos que são adquiridos, que são incorporados, e nós nos moldamos a partir desses comportamentos que são transmitidos pra gente. A gente não tem muita escolha. Quando a gente está na nossa fase de formação psicológica, formação comportamental, a gente vai repetir o que acontece ali no nosso entorno. A forma como as pessoas se comportam no nosso entorno, as pessoas que estão dentro da nossa casa, pessoas na escola, pessoas no trabalho. É claro que tem diferentes momentos, então todos os ambientes vão servir para moldar o nosso comportamento. E, consequentemente, vamos adquirir alguns comportamentos que, para dizer o mínimo, não são saudáveis, não são benéficos para a gente. E a gente pode afirmar que muitos desses comportamentos são inimigos que vivem dentro da gente. E a nossa missão é identificar esses inimigos e eliminá-los da nossa vida. É uma tarefa fácil? Lógico que não. Óbvio que não. Imagina, você tem que quebrar, né, eliminar um padrão para poder criar um novo hábito em cima daquele. Ou não, às vezes só eliminar. Mas eu diria que é mais indicado trocar. Trocar um mau hábito por um bom hábito. Uma coisa que não te beneficia em nada. E eu vou logo te apontar qual é um dos maiores, se não for o maior, inimigo que vive dentro de você. É o inimigo da sabotagem, que está atrelado diretamente à falta de autoconfiança. Como eu falei anteriormente, esse inimigo, ele é transmitido muito pelo comportamento que você vê no teu entorno. Quer dizer, o que isso significa? Pessoas sem autoconfiança transmitem essa ideia para você. Então você repete sem hesitar esse padrão. Essa é a forma subjetiva de você adquirir esse comportamento. Agora tem uma outra maneira. Tem as pessoas que agem não de forma subjetiva. Tem as pessoas que agem de forma objetiva. Porque você imagina o seguinte: você imagina um tipo de pessoa que gosta de opinar sobre tudo, sobre muitas coisas. Sobretudo, a pessoa gosta de opinar sobre a vida da outra pessoa. Então, por exemplo, alguém que gosta de opinar sobre a sua vida. Essa pessoa, ela não tem autoconfiança. Embora muitas vezes isso não transpareça. Muitas vezes na tua cabeça aquela pessoa tem autoconfiança. O fato é que você tem alguma confiança na imagem dessa pessoa. Mas ela não tem. Ela não tem confiança em si própria. Tá. Isso é um detalhe. Isso é um cenário que eu estou pintando. Porque os cenários, eles vão variar, eles podem ser diferentes. E essa pessoa, o que ela faz? Ela sendo esse tipo de pessoa que gosta de opinar, dar palpite, dar ideias, dar conselhos, enfim, conselhos que ela própria não aplica na vida, ela, sem falta de confiança, ela automaticamente transmite essa falta de confiança para outras pessoas.
Então, se você vai pedir uma opinião para uma pessoa que não tem autoconfiança, e aí você vai pedir uma opinião sobre algo que em tese é benéfico para a tua vida, certamente ela vai te dar uma negativa, porque ela se coloca nesse papel, ela se coloca na situação. Então não é muito que eu acho que você não deveria fazer, é eu não faria isso no seu lugar, entende? Ela não faria tal coisa no teu lugar. E aqui a gente está falando de coisas positivas. Então, por exemplo, eu tô a fim de fazer tal faculdade. Se eu fosse você, não faria não. Ela vai te dar informações, mesmo que ela não tenha essas informações, mas ela cria na hora. Se eu fosse você, não faria não, porque eu acho que esse curso não tá em alta. Você vai ter muita dificuldade, talvez ela nem use esses argumentos, mas enfim, talvez você vá ter alguma dificuldade de inserção no mercado para essa área. Então, mesmo que ela não tenha na base de dados dela essas informações, vamos dizer, reais, ela inventa na hora, ela inventa para te dar uma negativa. Eu tô querendo comprar o livro tal. Ouvi dizer que o livro tal livro é legal, então vou comprar. Não, tem um conhecido que comprou péssimo livro, nossa, ele não gostou, ele nem acabou de ler. Então a pessoa sem autoconfiança, entende? E que gosta de opinar, certamente só vai ter opiniões ruins para te dar, sabe? E o oposto disso não é exatamente a pessoa com super confiança cega. Não é isso também. Porque, por exemplo, se você me pergunta o que eu acho também que seria uma tolice, mas se você me pergunta se você deve pular de bungee jump, isso eu falaria muito por mim. Eu não gosto da ideia. Eu nunca pulei, muitas pessoas pulam, mas eu não acho o tipo de coisa para perguntar, justamente. Mas é porque eu aplico o meu bom senso e o meu discernimento. Não é o tipo de coisa para você perguntar para quem nunca teve aquela experiência, sabe? Sobre o aspecto de coisas práticas e objetivas para a vida. Você quer pular? Você se informa primeiro, você vai no lugar onde os saltos são realizados, você faz amizade ou conversa com pessoas que já saltaram, vê um local sério para isso. Você não vai pedir opinião para uma pessoa que não saltou de bungee jump, entende? Porque aí você cai nessa armadilha, né? De ter esse inimigo vivendo dentro de você, que é a armadilha de dar ouvidos para pessoas sem autoconfiança e muitas vezes pessoas que não tiveram as experiências as quais você quer ter. Então você não pode pedir opinião para alguém sobre um livro que aquela pessoa não leu. Entende? Conselhos e coisas mais simples, eu acho que a grande parada é o discernimento. O discernimento é o termômetro. Que aí você pode sim ter pessoas próximas a você que possam te dar um conselho benéfico, mas não um conselho sem autoconfiança de um modo geral. Porque se você já tem muitas vezes pouca autoconfiança, você passa a ter cada vez menos ouvindo pessoas sem autoconfiança. Então você precisa romper essa autoconfiança de padrões que você já traz consigo. Você tem que romper essa falta de confiança em executar coisas simples e trocar esses hábitos. Você tem que desenvolver a sua autoconfiança. E como é que você faz isso?
Você faz isso trocando esses hábitos, passando, né, ou a partir do momento em que você começa a realizar coisas simples, sem pedir a opinião de ninguém. Coisas simples. E ainda que você precise muito de uma opinião, peça a opinião de alguém que já fez aquilo. Ah, mas eu não conheço alguém que já fez tal coisa que eu quero fazer. Então vai buscar uma referência na internet. Vai buscar referência num livro. Para pessoas tolas, esse pode parecer um péssimo conselho. Vai buscar referência na internet. Mas eu estou dizendo para você buscar referência na internet de uma pessoa que seja referência naquilo. Entende? Não estou falando para você dar ouvidos para qualquer pessoa. Busca a referência de alguém que seja referência ou de alguém que minimamente te passa credibilidade. E aí é você que tem que ajustar o teu termômetro de credibilidade no sentido de para quem você dá ouvidos. É isso. Elimine essa falta de autoconfiança da tua vida. Quebre os padrões, modifique os hábitos e tenha mais autoconfiança para a tua vida. Se esse vídeo de alguma forma foi útil para você, deixa aí o teu like, considera fazer tua inscrição, deixa também o teu comentário, que é importante, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!